Visualize isso. Você está em pé sob a sombra imponente do Monte Palatino, em Roma. O ano é 2018 d.C., e o ambiente parece pulsar com murmúrios discretos e uma tensão palpável. As fachadas de mármore dos palácios imperiais reluzem intensamente sob o sol mediterrâneo, mas há algo em meio a essa beleza que exala um ar de decadência. Você consegue perceber a mistura doce e enjoativa de perfumes exóticos com o gosto metálico do vinho derramado. E ainda há algo mais, um sentimento sombrio que provoca um nó no estômago. Das portas douradas da residência imperial ecoam flautas e tambores. Mas não é a música apropriada para cerimônias de Estado. É algo selvagem, primal, hipnotizante, um ritmo que acelera seu coração e entorpece sua mente com pensamentos proibidos. Um escravo passa rapidamente por você, seu rosto tão pálido quanto o calcário, segurando um cálice dourado com tanta força que suas articulações ficam brancas. Seus olhos se movem nervosamente, como se temesse estar sendo observado. Mas quem poderia relatar isso? O imperador? Qual deles? O que deveria estar no poder? Ou o jovem sírio de 14 anos, que de alguma forma tomou o trono e transformou o vasto império em seu parque de diversões pessoal? Você se esconde atrás de uma coluna enquanto um grupo de guardas pretorianos passa. Suas expressões sérias, sob os capacetes de bronze, revelam uma incerteza palpável. Um deles murmura baixinho sobre a abominação e a ira dos deuses, mas suas palavras são tão suaves que você quase acredita ter imaginado. De dentro do palácio, uma voz se destaca acima da música. Jovem, clara, mas com uma autoridade que faz sua pele arrepiar. Está dando ordens em um latim acentuado, mas as palavras se perdem no tumulto da celebração. Ou seria uma celebração? Quanto mais você escuta, mais se torna evidente que é algo totalmente diferente. Um desespero insano. Essa é Roma em seu momento mais arriscado, quando o garoto conhecido como Elagabalus ocupa o trono dos Césares, e ninguém, nem o Senado, nem a guarda pretoriana, nem mesmo os deuses, parece saber como agir. Antes de mergulharmos nessas histórias esquecidas de luta e resistência, se você tem interesse em descobrir as verdades ocultas da história, considere apertar o botão de curtir e se inscrever para mais conteúdo como este. E, por favor, deixe seu comentário abaixo para compartilhar de onde você está ouvindo. É fascinante como estamos explorando esses relatos antigos juntos, conectados através do tempo e do espaço pela nossa curiosidade compartilhada sobre o passado. Para compreender como Roma caiu nas mãos de um adolescente de 14 anos que reconfiguraria o império segundo desejos que poucos se atreveriam a expressar, devemos voltar ao início. Não o início de Roma. Essa é uma narrativa para outro momento, mas ao princípio do fim da dinastia Severa, quando as fissuras no sistema imperial se abriram amplamente o suficiente para permitir que o inédito emergisse. O menino que se tornaria o imperador Elagabalus nasceu como Marcus Aurelius Antoninus, por volta de 2004 d.C., na antiga cidade de Amsa, na atual Síria. No entanto, até mesmo esse nome, Marcus Aurelius Antoninus, era uma farsa, um artifício político criado para vinculá-lo ao grande filósofo imperador Marco Aurélio. Seu verdadeiro nome era Varius Avatus Bassianes, e ele veio ao mundo em uma família de aristocratas sírios ambiciosos que compreendiam que, no vasto Império Romano, ter sangue nobre não importava se você não conseguisse convencer os outros de que isso significava tudo. Imagine o jovem Varius nos primeiros anos em Emisser, crescendo à sombra do majestoso templo de Elagabal, o deus Sol cuja pedra negra, caída do céu, se tornara o centro da devoção religiosa síria. O templo se erguia imponente no horizonte da cidade,
com suas paredes reverberando os cânticos dos sacerdotes e os clamores das prostitutas sagradas, enquanto o ar se tornava denso com o incenso e o aroma de cobre das oferendas animais. Essa não era Roma, com seus fóruns de mármore e arquitetura racional. Era o Oriente, onde as religiões se entrelaçavam e se fundiam como cores se dissolvendo na água, onde as fronteiras entre o sagrado e o profano, o masculino e o feminino, o humano e o divino, eram fluidas, maleáveis e estáticas. Em Roma, a adoração aos deuses se dava por meio de respeito e rituais apropriados. Já em Émisser, a devoção significava tornar-se um deles, permitindo que os deuses habitassem seu corpo e falassem através da sua voz, até que a linha entre o humano e o divino se tornasse indistinta. A mãe de vários, Júlia Sâmios, era uma mulher cuja ambição era tão intensa que poderia ter iluminado todo o farol de Alexandria. Sobrinha de Júlia Dona, que havia sido casada com o imperador Septímio Severo e experimentado o poder fascinante de ser uma imperatriz, Júlia Sâmios não se contentava com as sombras do poder. Após a morte de Júlia Dona em 217 d.C., logo após o assassinato de seu filho, o imperador Caracalla, uma rede de mulheres sírias se acostumou a influenciar as decisões imperiais a partir das sombras. Mas para Júlia Sâmios, isso não era suficiente. Ela desejava ver seu filho no trono e estava disposta a desmantelar o império para alcançar esse objetivo. A oportunidade se apresentou quando o imperador Máquinas, responsável pela morte de Caracalla, cometeu o erro fatal de tentar cortar os salários das legiões estacionadas na Síria. Os soldados romanos podiam ser muitas coisas, mas pacientes não eram uma delas, especialmente quando se tratava de seus pagamentos. Júlia Sâmios viu a chance e atacou como uma serpente. Ela começou a espalhar o rumor de que o jovem Vários era, na verdade, o filho ilegítimo de Caracalla, fruto de um romance secreto com sua própria irmã. Era uma mentira tão audaciosa, tão escandalosa, que quase parecia verdadeira. Em um mundo onde a legitimidade política vinha do sangue, afirmar que seu filho de apenas 14 anos era o bastardo de um imperador falecido era, no mínimo, uma das maiores farsas da história, ou a mais arriscada. Imagine a cena no acampamento sírio da Legio III Gálica em maio de 218 d.C. Os soldados, descontentes com meses de atrasos nos pagamentos, viam sua lealdade ao imperador Mrintes se esvair como fios de seda. Então, Júlia Sâmios aparece, trazendo seu filho vestido com as vestes roxas do poder imperial, seu rosto juvenil, adornado com cosméticos orientais, e seus movimentos andrógenos que tanto fascinavam quanto perturbavam os veteranos endurecidos. Ela se posiciona diante deles e revela quem ele realmente é: o filho do amado Caracalla, o legítimo herdeiro do trono que lhe foi usurpado. Mas havia mais. Ela afirma que ele é a própria encarnação de Elagabal, o deus Sol sírio, destinado a trazer uma nova era de ouro ao império. Os soldados observam aquele garoto pintado, essa figura que parece existir entre o masculino e o feminino, entre o humano e o divino, e algo desperta em seu sangue. Talvez seja um verdadeiro fervor religioso. Quem sabe, pode ser apenas a promessa de um salário mais alto e a possibilidade de se alistar na equipe vencedora de uma guerra civil. Ou talvez haja algo mais obscuro por trás disso, uma espécie de loucura coletiva que toma conta de grupos de homens distantes de casa, confrontados com o impensável. Independentemente do que seja, ali estão eles, ajoelhados. A proclamação ressoa pelo acampamento como um estrondo. Salve César! Salve Marcos Aurelius Antoninus! Salve Elagabales! O nome que lhe foi atribuído. Elábilos nem chega a ser seu verdadeiro nome.
é o nome de seu Deus. Ao adotá-lo, ele não afirma apenas ser imperador, mas a própria manifestação divina. O imperador Macrinus, ao receber a notícia da rebelião em seu palácio em Antioquia, deve ter sentido o chão tremer sob seus pés. Isso não era apenas mais uma insurreição militar. Essas aconteciam a cada poucos anos e, geralmente, eram compradas ou sufocadas. Isso era algo inédito, que mesclava ambição política com uma fervorosa adoração religiosa, de forma que tornava quase impossível enfrentá-lo com estratégias convencionais. Imagine Macrinus em seus aposentos, revirando despacho após despacho de seus espiões e comandantes. Todos os relatórios diziam a mesma coisa. O jovem não está apenas proclamando ser imperador. Ele se apresenta como Deus. Seus seguidores não são apenas soldados em busca de melhores salários. Eles são convertidos a uma nova forma de veneração imperial, que faz as tradicionais cerimônias romanas parecerem sem vida e sem brilho. E o próprio jovem, as descrições são tão bizarras que Macrinus deve pensar que seus informantes estão exagerando. Falam de um garoto de 14 anos que se veste ora como homem, ora como mulher, ou mesmo como algo entre os dois, que realiza cerimônias religiosas repletas de dança e canto, e que se envolve em atos que os romanos considerariam antinaturais. Ele não fala apenas de casamentos com mulheres, mas também com homens, com deuses, e até com conceitos sem nomes em latim. Isso não é só uma revolta, é uma revolução, é um ataque a tudo que Roma representa: a virtude masculina, a racionalidade do governo, as claras divisões entre cidadão e súdito, humano e divino, aceitável e abominável. Macrinus mobiliza suas forças e avança para o sul, determinado a reprimir essa rebelião síria antes que se espalhe. Mas à medida que seu exército se aproxima do acampamento rebelde, algo extraordinário acontece. Seus próprios soldados começam a hesitar, murmurando entre si sobre o menino imperador que afirma ser o Deus Sol renascido. Quando a batalha finalmente chega, ela se assemelha menos a um confronto militar e mais a uma conversão em massa. As tropas de Macrinus, ao testemunharem o esplendor exótico do séquito de Elagabales e ouvirem os ritmos hipnóticos dos tambores de guerra sírios, se veem cativadas pelo êxtase religioso de soldados que acreditam lutar por um Deus vivo e simplesmente trocam de lado. Imagine o instante em que Macrinus percebe que perdeu. Suas legiões, a espinha dorsal disciplinada do poder militar romano, estão desertando em massa para se unir a um jovem místico sírio que promete não apenas a vitória, mas uma transformação espiritual. O imperador, que havia derramado sangue para alcançar o poder, agora se vê abandonado pelas próprias forças que contava para se manter no trono. Macrinus foge, mas sem a quem recorrer. Em poucos dias, é capturado e executado, sua cabeça enviada a Elagabales como prova de que a velha ordem está extinta. O garoto que nasceu como vários Avatus Bassianes, que se transformou em Marcos Aurelius Antoniinus por meio de artifícios políticos e que se autodenominou Elagabales em homenagem a seu Deus Sol, agora é o indiscutível mestre do Império Romano. Contudo, dominar e controlar são coisas bastante diferentes. A jornada da Síria até Roma se estende por meses e é algo singular. Nada comparável às tradicionais procissões imperiais da Roma antiga. Visualize uma caravana que serpenteia pelo Mediterrâneo Oriental, subindo pela Península Italiana. Ali, soldados romanos de armaduras reluzentes marcham lado a lado com sacerdotes sírios. Funcionários imperiais, adornados com vestes púrpuras, caminham entre cortesãos pintados, enquanto prostitutas sagradas dividem a estrada com os guardas pretorianos, ainda sem entender a encrenca em que se meteram.
no coração dessa cena vibrante, está Elagabalus, deslocando-se em uma carruagem dourada puxada por majestosos cavalos brancos. Seu visual muda a cada dia, deixando os espectadores atônitos. Às vezes, ele se apresenta como um verdadeiro imperador romano, com sua toga elegantemente drapeada, exalando a dignidade que se espera do herdeiro de Augusto e Trajano. Em outras ocasiões, surge em roupões sírios fluidos, seu rosto embelezado com cosméticos e joias cintilando em seu pescoço e pulsos, parecendo mais um dançarino de templo do que um líder militar. Porém, não é apenas sua aparência que causa estranhamento, é seu comportamento. Esperava-se que os imperadores romanos fossem seres distantes, dignos e acessíveis apenas por meio de rituais meticulosamente ensaiados. Mas Elagabalus se joga nas multidões, toca soldados comuns e se entrega a demonstrações públicas de fervor religioso que deixam os espectadores sem saber se estão testemunhando uma revelação divina ou um surto de loucura. À medida que a procissão se aproxima de Roma, rumores começam a circular na capital sobre o que está por vir. O Senado, aqueles guardiões da tradição romana, recebe mensageiros um após o outro, trazendo relatos que mais parecem saídos de contos de fadas orientais do que de uma realidade política séria. Dizem que o novo imperador dança em público, veste roupas femininas e realiza cerimônias religiosas que envolvem práticas que os senadores prefeririam evitar em conversas educadas. Imagine os debates acalorados que devem ter ocorrido na Cúria, a antiga Casa do Senado, onde a elite política de Roma se reunia para fingir que ainda detinha o poder. Alguns senadores defendem a resistência, confiando que a guarda pretoriana se levantará para proteger as tradições romanas contra essa influência oriental. Outros sugerem aceitação, reconhecendo que o jovem possui a lealdade das legiões, e desafiá-lo poderia resultar em guerra civil. Contudo, por trás de todos esses cálculos políticos, uma ansiedade profunda se instala, a sensação de que algo fundamental está prestes a mudar. Por séculos, Roma expandiu-se para o leste, conquistando terras e absorvendo seus povos, mas sempre mantendo sua essência romana. Agora, pela primeira vez, o leste chega a Roma não como um território dominado, mas como um conquistador, trazendo deuses, costumes e modos de pensar que ameaçam reconfigurar o império de dentro para fora. Quando Elagabalus finalmente adentra Roma no verão de 2019 d.C., a cidade parece prender a respiração. Visualize a cena enquanto sua procissão atravessa os portões, com multidões alinhadas nas ruas, algumas aplaudindo, outras em completo silêncio, paralisadas pelo choque ou medo. O novo imperador viaja em sua carruagem dourada, mas não está sozinho. Ao seu lado, uma imensa pedra negra, o meteorito sagrado de El-Gabal, trazido da Síria para ser o centro de uma nova ordem religiosa. Não se trata apenas de uma mudança política, é uma invasão espiritual. O jovem imperador não se contenta em governar Roma, ele deseja transformá-la, recriando a capital do mundo, à imagem de sua terra natal Síria. E ele possui o poder para realizar isso. O primeiro sinal do que está por vir surge poucos dias após sua chegada. Elagabalus anuncia que se unirá em matrimônio à pedra de El-Gabé, escolhendo como parceira Manurva, a deusa romana da sabedoria e da guerra. Este evento promete ser um marco sem precedentes na tradição religiosa romana, uma fusão de divindades sírias e romanas que choca o sacerdócio tradicional. E isso é apenas o começo. Em questão de semanas, o novo imperador dará início à construção de um colossal templo no Monte Palatino, não dedicado a Júpiter, Marte ou a qualquer um dos deuses romanos tradicionais, mas a Elagabal. O som de martelos e cinzéis ressoa pelas ruas,
enquanto operários se dedicam a erguer um monumento a uma divindade que a maioria dos romanos nunca ouviu mencionar. Visualize a confusão e o temor que permeiam a capital à medida que as notícias de cada nova ousadia se espalham. O imperador institui sacerdotes sírios em posições de destaque na hierarquia religiosa romana. Introduz cerimônias repletas de dança e música, além de atos que testemunhas descrevem como indescritíveis. Ele passa a usar vestimentas femininas em público, não como uma máscara ou uma piada, mas como uma afirmação de que a incerteza é quase mais insuportável do que o conhecimento seria. A aristocracia romana, horrorizada, observa enquanto seu mundo meticulosamente ordenado se desmorona em um caos sem precedentes. Esses são homens que traçam suas raízes até a fundação da República, que se veem como os defensores da virtude e da tradição romanas. Eles enfrentaram guerras civis e invasões bárbaras, mas nunca se depararam com algo assim. Um imperador decidido a aniquilar tudo que consideram sagrado. Mas a inquietação não é exclusiva da aristocracia. Os romanos comuns também lutam para compreender a nova realidade em sua cidade. O imperador que aparece nas cerimônias públicas é bem diferente das estátuas de mármore de Augusto ou das imagens severas de Marco Aurélio. Trata-se de algo novo, sem precedentes, que desafia suas noções fundamentais sobre poder, gênero e a própria essência da autoridade imperial. Imagine um cidadão romano típico, como um comerciante ou um artesão, tentando explicar a seus filhos por que seu imperador às vezes se apresenta vestido como uma mulher. Por que as novas cerimônias religiosas mais se assemelham a festividades do que a atos de adoração? Por que o palácio ressoa com música e risadas a qualquer hora do dia e da noite? Como manter o respeito pela autoridade imperial quando essa autoridade é exercida por alguém que parece se deleitar em romper todas as expectativas sobre o comportamento de um imperador? Para muitos romanos, a resposta é simples: você não mantém. Você se adapta. Você sobrevive. Se possível, tenta lucrar com o caos. O dinheiro esperto em Roma rapidamente aprende a agradar os cortesãos sírios do novo imperador, a adotar modas orientais e a, pelo menos, simular entusiasmo pelas exóticas práticas religiosas que surgem. Aqueles que se opõem abertamente tendem a desaparecer, não sempre de forma permanente, mas o tempo que ficam fora é suficiente para enviar uma mensagem clara sobre as novas regras do jogo. No entanto, sob essa aparente conformidade, o ressentimento se acumula como pressão em um recipiente fechado. Roma sempre foi uma sociedade conservadora, desconfiada de mudanças e ferozmente protetora de suas tradições. Ver essas tradições não apenas desafiadas, mas também ativamente zombadas por um jovem imperador que reivindica uma autoridade divina é algo que muitos romanos acham insuportável. A guarda pretoriana, em especial, começa a demonstrar sinais de tensão. Esses soldados profissionais juraram lealdade ao imperador, mas sua definição de imperador pressupõe certas características fundamentais: o nascimento em Roma, a imagem do homem forte, o apreço pelos valores tradicionais. Elagábalo, no entanto, não se encaixa em nenhum desses padrões, e seu comportamento se torna cada vez mais imprevisível à medida que ascende ao poder. Imagine a agitação nos quartéis da guarda pretoriana enquanto as notícias do mais recente escândalo do imperador se espalham. Hoje, ele anunciou seu desejo de se casar com um de seus cortesãos do sexo masculino. Amanhã, ele proclamará ser a reencarnação de Vênus. Na semana que vem, ele mandará construir banhos públicos, onde homens e mulheres poderão se banhar juntos, suspendendo as normas de modéstia romana em nome de costumes sírios que a maioria dos romanos considera profundamente imorais. Os guardas murmuram entre si:
sua lealdade sendo desafiada a cada nova revelação. Foram treinados para obedecer, mas o que acontece quando as ordens vêm de alguém que parece ignorar a lei, os costumes e a dignidade romanos? Quanto tempo pode durar a lealdade institucional diante de humilhações constantes? A crise se agrava à medida que Elagábalo começa a interferir diretamente na administração tradicional do governo romano. Ele nomeia favoritos sírios para cargos de destaque, muitas vezes baseando suas escolhas na aparência física em vez de na capacidade administrativa. Ele interrompe as reuniões do Senado com rituais religiosos que os senadores consideram tanto blasfemos quanto embaraçosos. Emite decretos que desafiam séculos de precedentes legais romanos, aparentemente por capricho, em vez de seguir uma política coerente. Imagine uma sessão do Senado no segundo ano do reinado de Elagábalo, a antiga Câmara, onde Cícero um dia fez suas denúncias contra Catilina, onde Augusto cuidadosamente conduziu a transição da República para o Império, agora ressoa com flautas sírias e exala o aroma de incenso oriental. O imperador não aparece em trajes romanos tradicionais, mas sim em vestes fluidas, adornadas com fios de ouro, seu rosto maquiado, seus movimentos graciosos e andrógenos. Ele afirma ter recebido uma visão de El-Garbal, revelando novas leis que devem ser aplicadas imediatamente. Os senadores, atônitos, escutam enquanto ele descreve regulamentos que transformariam radicalmente os costumes matrimoniais romanos, reconhecendo legalmente relacionamentos entre homens e permitindo práticas que o Código Romano sempre considerou contrárias à moralidade pública. Quando um senador idoso se atreve a protestar, evocando tradição e precedentes, a resposta de Elagábalo é rápida e aterradora. O homem não é executado. Isso seria excessivamente cruel, claramente tirânico. Em vez disso, é designado a um cargo administrativo menor em uma província distante, efetivamente exilado do centro político do império. A mensagem é clara: adaptação é recompensada, resistência é punida. Mas talvez o aspecto mais chocante do reinado de Elagábalo não seja sua transgressão das normas políticas, mas sim sua quebra das normas de gênero. Em uma sociedade que considera a virtude masculina a base da ordem cívica, onde se espera que o imperador represente o ideal da masculinidade romana, Elagábalo traz algo completamente diferente. Fontes antigas o retratam usando roupas femininas, utilizando cosméticos e até buscando médicos que pudessem transformar seu corpo masculino em um corpo feminino. Historiadores modernos discutem se isso é uma verdadeira disforia de gênero ou apenas um teatro político destinado a chocar e intimidar. Contudo, para os romanos da época, essa distinção é irrelevante. O que realmente chama a atenção é que o imperador, a personificação do poder e da autoridade romana, parece desafiar o próprio conceito de liderança masculina que moldou sua civilização por gerações. Imagine as conversas murmuradas nas residências romanas enquanto as famílias tentam compreender a nova realidade que se desenrola diante delas. Pais se esforçam para explicar aos filhos por que o imperador, em algumas ocasiões, aparece em público trajando túnicas de seda e adornos de pérolas. Mães se questionam sobre o exemplo que isso representa para suas filhas. Que mensagem isso transmite sobre o verdadeiro significado de poder e autoridade? Os papéis de gênero, já abalados em um império diversificado que se estende da Grã-Bretanha ao Egito, agora parecem vulneráveis, passíveis de negociação e abertos a novos desafios. As relações pessoais do imperador se tornam alvo de especulações e fofocas intermináveis. Falam que ele contraiu matrimônio diversas vezes, tanto com mulheres quanto com homens, com seus próprios cortesãos, com príncipes de terras distantes
e até com divindades em elaboradas cerimônias religiosas. Cada nova união é celebrada com grande alvoroço, envolta em festividades públicas que misturam a grandiosidade romana com os rituais religiosos sírios, deixando os espectadores incertos se estão presenciando um casamento ou uma iniciação espiritual. Mas não se trata apenas dos casamentos que chocam Roma. É também a forma como Alagabal discute esses assuntos. Ele fala abertamente sobre seu desejo de se submeter, de ser tratado como uma mulher em suas relações com homens. Ele aborda práticas sexuais que os romanos consideram não apenas imorais, mas inconcebíveis, coisas que ocorrem nas sombras dos bordéis, mas nunca são admitidas na sociedade respeitável. Imagine o estranhamento dos aristocratas romanos, acostumados a imperadores que emitem força e controle, representando os ideais masculinos do soldado cidadão. Agora, eles enfrentam um governante que parece se alegrar na submissão, que encontra prazer em ações que a cultura romana associa à fraqueza e à feminilidade. Isso é não apenas uma ameaça política, mas também uma perturbação psicológica, desafiando as crenças sobre poder e gênero que foram fundamentais na identidade romana por séculos. A dimensão religiosa do reinado de Elagabalus traz uma nova camada de complexidade a essa situação já sem precedentes. Sua devoção ao deus Sol sírio não é meramente uma preferência pessoal, é uma tentativa deliberada de transformar a religião romana à imagem do misticismo oriental. A abordagem tradicional romana, que se baseava em relações contratuais e na correta realização de rituais, é substituída por algo mais estático, mais pessoal e mais arriscado. Imagine a cena no novo templo de Elgaral, enquanto o imperador guia sua corte em adoração. A meteorito de pedra negra, trazida da Síria a um custo exorbitante, está no coração do santuário, rodeada por altares dourados e cortinas de seda. O ar é pesado com o aroma do incenso e o som de músicas exóticas, tambores, flautas e instrumentos de corda que nenhum templo romano já ouviu. O próprio imperador lidera a cerimônia, com movimentos que misturam dança, ritual religioso e performance teatral. Ele canta em línguas que a maioria de seu público não compreende, invocando deuses cujos nomes são desconhecidos. A clássica toga romana foi substituída por vestes fluidas que desfocam as fronteiras entre o masculino e o feminino, entre o imperial e o sacerdotal, entre o humano e o divino. Os cortesãos ao seu redor foram escolhidos a dedo por sua beleza e disposição para participar desses rituais exóticos. Existem aqueles que são nobres sírios, entendendo as nuances da religião. Outros são aristocratas romanos que se adaptaram ao novo cenário. Há ainda escravos e homens libertos que ascenderam a posições de destaque, seja pela sua aparência ou pelo fervor com que abraçam os experimentos espirituais do imperador. Para os romanos tradicionais que testemunham a cerimônia à distância, o que se desenrola parece menos um ato de veneração e mais uma performance grandiosa, criada para chocar e estimular. As barreiras entre o sagrado e o profano, entre a celebração pública e o prazer privado, se desfizeram em nome de uma festa que parece glorificar o excesso por si só. Mas talvez essa seja a essência do que se passa. O reinado de Elagabalus pode não ser apenas uma busca por satisfação pessoal ou controle político. Talvez busque uma transformação real, utilizando o poder imperial para remodelar a sociedade romana sob novos valores. Se for esse o caso, trata-se de um experimento em uma escala sem precedentes, empregando o vasto império como um laboratório para ideias sobre gênero, sexualidade e autoridade religiosa, que só voltarão a ser vistas séculos depois. A grande questão é se o império conseguirá suportar essa experiência.
No terceiro ano de seu governo, as tensões começam a aflorar. O Senado demonstra crescente inquietação. A guarda pretoriana sinaliza deslealdade e províncias em todo o império relatam agitação, enquanto as comunidades locais tentam decifrar o que realmente está acontecendo na capital. Os desafios econômicos também se acumulam. As despesas exageradas do imperador em cerimônias religiosas e entretenimentos estão drenando os cofres do império. A escolha de favoritos incompetentes para cargos administrativos está comprometendo a governança que sustentou o império por séculos. Suas inovações religiosas estão afastando os grupos de apoio tradicionais, sem estabelecer novas bases de apoio robustas o suficiente para preencher essa lacuna. Imagine a crescente angústia de Júlia, a mãe do imperador, ao perceber que seu desejo por poder pode ter desencadeado forças além do seu controle. Ela queria ver seu filho no trono, mas supôs que, uma vez lá, ele governaria como um imperador convencional, talvez com algumas influências sírias, mas sempre respeitando os limites da tradição romana. Em vez disso, ela se vê impotente, assistindo enquanto ele transforma o império em algo irreconhecível, algo que pode não resistir ao impacto de mudanças tão drásticas. As mesmas qualidades que o tornaram um líder revolucionário, seu carisma, sua ousadia em desafiar convenções, sua habilidade de inspirar lealdade fervorosa, estão se mostrando problemáticas na arte de governar. O jovem que se proclama a encarnação do Deus Sol está ardendo intensamente, consumindo tudo ao seu redor com a força de sua visão. E assim como o próprio Sol, ele pode ser poderoso demais, estrangeiro demais, perigoso demais para o mundo que busca iluminar. O Império Romano já enfrentou diversas crises ao longo de sua longa trajetória: guerras civis, invasões de povos bárbaros, colapsos econômicos e epidemias. Mas nada se compara ao que vive agora. Um imperador que parece decidido a destruir as próprias bases da civilização romana para erigir algo completamente inédito em seu lugar. Se essa destruição representa libertação ou tragédia, isso depende inteiramente de como se vê a situação. Para aqueles que floresceram sob o sistema romano tradicional, como as famílias nobres, os soldados profissionais e o conservadorismo religioso, Elagabalus simboliza tudo o que está errado no mundo contemporâneo, tudo o que ameaça os valores e instituições que elevaram Roma à grandeza. No entanto, para outros, como escravos, homens libertos, mulheres, minorias sexuais e seguidores de religiões estrangeiras, aqueles que foram marginalizados pelas rígidas hierarquias da sociedade romana, o reinado do imperador traz uma visão tentadora do que poderia ser alcançado se as antigas normas fossem completamente abolidas. Essa tensão entre essas duas perspectivas sobre o futuro de Roma não apenas decidirá o destino de Elagabalus, mas também o futuro do próprio império. O jovem imperador, que ascendeu ao poder prometendo transformação, superou as expectativas mais ousadas de qualquer um. A dúvida agora é se Roma conseguirá sobreviver a essa metamorfose. Como veremos, a resposta a essa questão chegará mais rápido do que se imagina e de formas que ninguém poderia antever. O reinado de Elagabalus está prestes a atingir seu clímax, e as forças que o elevaram ao trono estão prestes a se voltar contra ele com uma violência que surpreenderá até os mais acostumados com suas inovações. Mas essa é uma narrativa para o próximo capítulo. Quando o escolhido do Deus Sol na Terra percebe que até a autoridade divina tem seus limites e que algumas mudanças exigem um custo que ninguém está preparado para arcar. No palácio, os servos sussurram que o imperador voltou a sonhar. Não as visões proféticas que costuma relatar, repletas de luz dourada e instruções divinas,
mas algo mais sombrio. Sombras se movendo nos cantos de sua câmara, vozes chamando seu nome em línguas que não consegue identificar, o eco de passos que cessam sempre que ele se vira para olhar. Talvez seja a culpa finalmente o alcançando. Quem sabe seja o medo, ou talvez, após 4 anos se proclamando a encarnação de um Deus, ele comece a perceber que não são apenas os deuses que se interessam pelos assuntos humanos. Os outros deuses, aqueles que ele desconsiderou, as divindades orientais que ofendeu, os espíritos dos ancestrais cujas tradições ele desrespeitou, podem ter algo a dizer sobre sua reorganização cósmica da ordem divina. Imagine-o em suas noites inquietas, caminhando pelo mármore de suas câmaras privadas, enquanto seu mais recente marido, o auriga Hieracles, que supostamente reflete a visão idealizada do imperador sobre a beleza masculina, dorme tranquilo em sua cama. O jovem que um dia comandou legiões com total confiança, agora se assusta com sombras, salta a cada ruído inesperado e vive constantemente olhando por cima do ombro, como se esperasse ver algo que não deveria estar ali. Seu comportamento diurno se torna cada vez mais errático. As apresentações que antes demonstravam seu talento teatral agora se transformam em monólogos divagantes sobre conspirações cósmicas e perseguições divinas. Ele manda executar servos por ofensas imaginárias, para depois perdoá-los minutos depois, quando o ânimo se dissipa. Seus rituais religiosos se tornam mais elaborados e desesperados, como se estivesse tentando silenciar aquelas vozes da meia-noite com exibições cada vez mais frenéticas de devoção. Os sacerdotes sírios, que antes eram seus conselheiros espirituais, começam a se afastar do círculo íntimo do imperador. Esses homens compreendem a diferença entre uma experiência religiosa verdadeira e um colapso psicológico. O que se observa em Elagábalo se assemelha cada vez mais a uma tragédia anunciada. Quando o imperador, que se considera divino, começa a declarar que deuses rivais o assombram nos corredores do palácio, é hora de pensar em alternativas. Júlia Soas observa cada vez mais alarmada a queda de seu filho. Ele já não é mais o jovem audacioso que conquistou um império apenas com seu carisma. Agora é uma pessoa quebrada, empurrada além de seus limites, começando a rachar sob a pressão. Ela sacrificou tudo, sua reputação, seus princípios e até a estabilidade do próprio império para vê-lo no trono. E agora testemunha sua autodestruição, refletindo a mesma imprudência que levou à ruína da tradição romana. Ela tenta intervir, buscando cercá-lo de conselheiros mais habilidosos que possam conter seus impulsos extremos, mas Elagábalo já ultrapassou os limites da moderação. Ele está preso em uma espiral de paranoia e megalomania, alimentando-se de cada pequena ofensa, cada crítica sussurrada, cada indicação de que sua autoridade divina não é tão inabalável quanto imaginava. O momento de ruptura acontece no inverno de 2021 d.C., durante um dos festivais cada vez mais grandiosos do imperador. Imagine a cena no templo de Alagabal. Centenas de cortesãos abarrotam o espaço sagrado, o ar pesado de incenso, suor e histeria. O imperador se posiciona diante de seu meteorito de pedra negra, braços erguidos ao céu, clamando pela manifestação de sua divindade patrona. Mas algo sai errado. Pode ser a pressão de realizar milagres sob comando, o estresse acumulado de 4 anos tentando moldar um império com força de vontade, ou simplesmente o resultado de uma mente jovem sobrecarregada por responsabilidades impossíveis e poder absoluto. Independentemente da causa, Elagábalo desmaia durante a cerimônia. Não é um desmaio calculado para efeito dramático, mas uma verdadeira perda de consciência, deixando-o convulsionando no chão do templo, enquanto seus cortesãos,
Horrorizados, se perguntam se estão presenciando uma possessão divina ou o colapso de um imperador. Quando ele retoma a consciência horas depois, algo essencial mudou. O garoto que antes exibia confiança e carisma, agora parece vazio, diminuído, como se uma parte vital de sua essência tivesse sido consumida pelo que vivenciou durante seu colapso. Ele murmura sobre traição, sobre inimigos se unindo nas sombras, sobre os próprios deuses se voltando contra ele. Os rumores se espalham por Roma como um incêndio. O imperador está insano. O imperador está à beira da morte. O imperador foi possuído por demônios. O imperador foi abandonado por seu próprio Deus. Cada versão é mais sensacional que a anterior, mas todas convergem para a mesma conclusão. A autoridade sobrenatural que sustentou o reinado de Elagábalo está em ruínas, deixando para trás um jovem confuso e amedrontado, que fez inimigos demais para sobreviver sem proteção divina. Júlia Mameia, tia de Elagábalo e mãe de seu primo, Alexandre VI, vê sua chance. Ela observou à distância por 4 anos, tecendo cuidadosamente alianças entre os tradicionalistas romanos que mais se sentiram excluídos pelo reinado de seu sobrinho. Enquanto Júlia Soas apostou tudo no exótico sírio e na sua suposta divindade, Júlia Mameia se posiciona como a defensora dos valores romanos e da restauração imperial. Alexandre, o filho de Júlia Mameia, é o oposto perfeito de Elagábalo. Ele é um jovem que se encaixa nos moldes da masculinidade tradicional, respeitando os costumes, e recebeu formação em direito e administração romana, ao invés de se perder em misticismos do Oriente. Com apenas 13 anos, ele já exibe traços de uma liderança firme e eficaz, exatamente o que o Império anseia recuperar após anos de desordem e inovação desenfreada. Imagine as conversas discretas que se desenrolam nos aposentos de Júlia Mameia, enquanto ela trama um golpe palaciano. Os líderes da guarda pretoriana que a visitam evitam mencionar traição de maneira direta, conscientes do perigo que isso representa. Em vez disso, centrados na necessidade de restabelecer a estabilidade do império, falam sobre a relevância dos valores romanos tradicionais e lamentam a trágica derrocada de uma instituição outrora majestosa, que se sucumbiu aos excessos de sua liderança. A chave para essa mudança está na própria guarda pretoriana. Esses soldados profissionais, que juraram lealdade ao trono, estão começando a perder a paciência. 4 anos observando seu imperador desfilando em vestimentas femininas, 4 anos obedecendo a decretos que desafiam tudo o que consideram aceitável e romano, e 4 anos servindo a alguém que parece mais interessado em chocar do que em governar com responsabilidade. A disciplina militar tem limites. O ponto culminante acontece em 22 de março de 222 d.C., quando Elagábalo anuncia sua intenção de destituir os deuses romanos tradicionais de seus templos, substituindo-os por imagens de si mesmo. Já não se trata apenas de inovação religiosa. É uma afronta direta a tudo que os romanos consideram sagrado. O imperador que prometia trazer uma nova era de iluminação agora ameaça destruir as bases espirituais da civilização romana. Até mesmo seus apoiadores mais fervorosos começam a hesitar. Cônsules sírios, que se beneficiaram de seu apoio, começam a indagar discretamente sobre um retorno seguro para suas terras. Aristocratas romanos, que se adaptaram ao seu governo, começam a se preparar para o que está por vir. Os funcionários do palácio, aqueles servos invisíveis cuja lealdade é crucial para a sobrevivência do império, começam a buscar novos patronos. Júlia Mameia decide agir em 11 de março de 222 d.C., escolhendo seu instante com uma precisão impecável. Enquanto Elagábalo e sua mãe estão reunidos com os líderes da guarda pretoriana,
supostamente para discutir segurança para um festival religioso, ao chegarem à câmara designada, deparam-se não com aliados, mas com homens armados que emanam uma determinação implacável. Imagine a cena em que Elagábalo percebe que sua proteção divina falhou. O jovem que uma vez liderou legiões apenas com seu carisma, agora se vê em uma sala repleta de soldados que já não o reconhecem como imperador, que perderam a fé em sua autoridade divina e decidiram que a sobrevivência do império exige sua morte. Não há discursos dramáticos, nem debates teológicos finais, nem milagres de última hora. Apenas a eficiência fria de assassinos profissionais, fazendo o que acreditam ser essencial para salvar Roma de seu próprio imperador. Júlia Mamea é a primeira a sucumbir, tentando proteger seu filho com seu corpo, suas ambições a consumindo de forma literal. Elagábalo a segue poucos momentos depois. O garoto que se dizia imortal descobre que a mortalidade é a única tradição romana da qual não consegue escapar. Mas para os conspiradores, a morte de Elagábalo não é suficiente. O corpo que um dia usou a púrpura imperial, que se arrogou um status divino e desafiou as normas sobre gênero, poder e autoridade que a civilização romana considerava sagradas, deve ser tratado de maneiras que tornem a verdadeira essência dessa revolução inconfundivelmente evidente. Visualize a cena enquanto os corpos são arrastados pelas ruas de Roma. As multidões se aglomeram para assistir ao espetáculo. Alguns aplaudem o fim do que consideram uma abominação, enquanto outros lamentam a perda de algo singular e insubstituível. Os corpos são despidos, mutilados e arrastados para os esgotos, finalmente lançados no rio Tibre como se fossem lixo. É uma rejeição não apenas a Elagábalo, mas a tudo que ele simbolizava. O experimento da transformação imperial, o desafio aos papéis de gênero tradicionais, a tentativa de reconfigurar a religião romana à luz de influências orientais. Tudo isso se extingue com ele, varrido por uma onda de reação que mudará o império por gerações. Alexandre VI, filho de Júlia Mamaquia, é proclamado imperador poucas horas após a morte de seu primo. Com apenas 13 anos, ele é ainda mais jovem do que Elagábalo ao assumir o poder. No entanto, em todos os outros aspectos, ele representa uma completa reversão das inovações do reinado anterior. Onde Elagábalo desafiou a tradição, Alexandre a acolhe. Onde Elagábalo experimentou com gênero e sexualidade, Alexandre exibe uma masculinidade convencional. Onde Elagábalo promoveu a religião síria, Alexandre restaura os deuses romanos à sua posição de destaque. Os primeiros atos do novo imperador são calculados para apagar o legado de seus antecessores da maneira mais completa possível. O templo de Elgabal é transformado para outros fins, e seus sacerdotes sírios são demitidos ou executados. O meteorito Blackstone, que foi o símbolo da revolução religiosa de Elagábalo, é discretamente enviado de volta à Síria, removendo o ícone da influência oriental do coração do império. Os editos que desafiaram as leis romanas tradicionais são revogados, e as nomeações baseadas na beleza, em vez de na competência, são revertidas. Os cortesãos sírios que se beneficiaram do regime anterior são exilados ou enfrentam destinos piores. Contudo, apagar uma figura da história é um processo mais complexo do que simplesmente eliminar suas políticas. O breve reinado de Elagábalo deixou marcas na psique romana que não se apagarão facilmente. O império presenciou as consequências de desafiar fronteiras tradicionais. Quando as suposições de longa data sobre poder, gênero e religião são questionadas, esse conhecimento não pode ser esquecido, não pode ser ignorado por um decreto imperial. Imagine as discussões que devem ter ocorrido nas casas romanas nos meses após a morte de Elagábalo.
pais tentando explicar aos filhos por que o imperador que os governou foi assassinado, casais debatendo o que viveram durante aqueles 4 anos estranhos, o que isso significou, o que revelou sobre a verdadeira natureza da autoridade e da identidade, e as possibilidades que surgem quando as normas convencionais são suspensas. Alguns romanos, sem dúvida, sentiram alívio com a restauração da ordem tradicional, como comerciantes e artesãos que dependem da estabilidade para seu sustento, famílias aristocráticas cujo status está ligado a hierarquias estabelecidas, e conservadores religiosos que viam as inovações de Elagabalo como heresias. Para eles, o reinado de Alexandre VI representa um retorno à sanidade, uma recuperação de um pesadelo coletivo que quase destruiu o império. Mas outros, certamente, sentiram algo mais complexo. Escravos e homens livres vislumbraram, durante o reinado de Elagabalo, novas possibilidades sociais. As mulheres, por sua vez, puderam observar um cenário onde os papéis de gênero eram passíveis de negociação, em vez de serem impostos. Aqueles que seguiam religiões estrangeiras vivenciaram um breve período em que a diversidade espiritual era celebrada, ao invés de simplesmente tolerada. Para esse grupo, o tradicionalismo do novo imperador parecia mais uma forma de opressão do que uma restauração. O relato histórico, predominantemente elaborado por aristocratas romanos que apoiaram a queda de Elagabalo, pinta seu reinado como uma aberração, uma advertência sobre os perigos de conceder poder a indivíduos incapazes de lidar com tamanha responsabilidade. Para eles, ele era um louco, depravado, um monstro cuja existência desafiava a lei natural e a ordem divina. Mas a história é sempre narrada pelos vencedores, e nesse caso, os sobreviventes tinham boas razões para justificar suas ações, demonizando sua vítima. Os senadores que participaram de sua queda, os soldados que o assassinaram e os aristocratas que lucraram com sua morte precisavam acreditar que suas ações eram não apenas politicamente convenientes, mas moralmente necessárias. A verdade, como sempre, é mais complexa. Elagabalo pode não ter sido um santo, e seu governo certamente foi caótico, ameaçando a estabilidade do império. No entanto, ele também representou algo inédito na história romana, um governante que utilizou o poder imperial para desafiar crenças fundamentais sobre identidade, autoridade e as possibilidades que surgem quando as barreiras convencionais são abolidas. A forma como você enxerga seu reinado, seja como uma libertação ou uma catástrofe, depende inteiramente da sua perspectiva. Se você acredita que os valores tradicionais romanos, a virtude masculina, o conservadorismo religioso e as rígidas hierarquias sociais eram essenciais para a sobrevivência do império, então Elagabalo simboliza tudo o que estava errado com o mundo cosmopolita e multicultural que Roma se tornara. Sua morte foi vista como necessária para manter a essência do império. Contudo, se você considera que esses mesmos valores eram opressivos ou simplesmente ultrapassados em um império que se estendia da Grã-Bretanha à Mesopotâmia, incluindo uma diversidade de culturas e religiões, então Elagabalo representa uma oportunidade perdida, um vislumbre do que a civilização romana poderia ter se transformado, caso tivesse escolhido abraçar a mudança ao invés de resistir a ela. O jovem imperador, que se dizia a encarnação viva do Deus Sol, queimou intensamente e de forma efêmera, consumindo-se quase em sua própria visão. Seu reinado durou apenas 4 anos, mas esses anos revelaram possibilidades e contradições que a civilização romana levaria os próximos 3 séculos para desvendar. No final, talvez esse seja o verdadeiro legado de Elagabalo. Não as políticas que implementou ou as tradições que desafiou, mas as questões que forçou os romanos a confrontar sobre o poder,
a identidade e a transformação em um mundo onde as antigas certezas já não eram suficientes para lidar com novas realidades. O império sobreviveu ao seu governo, assim como resistiria a invasões bárbaras, crises econômicas e eventual fragmentação política. Mas nunca esquecerá as lições daqueles 4 anos estranhos que revelaram que as fronteiras entre o aceitável e o inaceitável, o tradicional e o revolucionário, o sagrado e o profano, são mais frágeis do que se costuma admitir. De volta àquela rua romana onde tudo começou, você observa apressadamente os servos do palácio, com os olhares voltados para o chão e as vozes sussurradas. O que você presencia não é apenas o ocaso de um imperador, mas o término de um experimento na condição humana. Um instante efêmero em que as rígidas estruturas que sustentam a civilização se desfizeram em prol de algo mais dinâmico, arriscado e vibrante. O esplendor do carro dourado já se foi, dando lugar ao transporte convencional de um imperador tradicional. A música exótica que antes preenchia o ar agora se silenciou, substituída pelos hinos formais da cerimônia religiosa romana. Os cortesãos pintados, que antes dançavam nas festas, desapareceram ou sucumbiram, sendo agora substituídos por administradores em togas sóbrias. Mas, se você escutar com atenção os murmúrios que reverberam pelos corredores de mármore, se concentrar nos sonhos que ainda inquietam o sono daqueles que presenciaram aqueles 4 anos surreais, talvez ainda consiga ouvir o eco do que poderia ter sido. A risada de um jovem que acreditou que poderia reformular o mundo à sua maneira audaciosa e quase conseguiu. O imperador escolhido pelo Deus Sol já não está entre nós, mas as questões que ele levantou sobre poder, identidade e a bravura necessária para transformar um império continuarão a ressoar, mesmo após seu reinado e a civilização que o condenou. No fim das contas, talvez essa seja a epígrafe mais adequada para o imperador menino transgênero que transformou Roma em um espetáculo de excessos. Ele ousou sonhar com um mundo diferente e pagou o preço mais alto pela audácia de sua imaginação.